Olá pessoal, vamos falar sobre os sinais, o testemunho de vida. Já falamos sobre sinais em outro momento e agora a gente vai falar sobre um testemunho meu mesmo de vida que eu queria passar para vocês como é importante, como são importantes, né, os sinais que acontecem com a gente. Eu tive um caso na família, né, minha filha, com processo de depressão, que é bem comum hoje em dia, né, ter esse processo de depressão. Acho que é um dos males que mais atinge hoje a humanidade. Então é importante vocês saberem e ouvirem com atenção, tá? Então esse processo, na verdade, ele sempre começa antes, mas o episódio principal, né, o primeiro que teve foi no dia 13 de maio de 2018. Dia das Mães, tem tudo a ver, né, os episódios com a relação entre os pais e as mães. Então foi num dia bem específico e eu tinha até um show para ir nesse dia, que era um show, se não me engano, do Ozzy. E eu tava para ir no show e ia deixar o celular em casa. O primeiro sinal foi aí, né? Ia deixar o celular em casa. E aí eu resolvi não deixar, né? E fui ver, tinha uma mensagem lá da minha filha na época. E isso foi muito forte e marcante. E aí eu não vou falar da parte triste da história, porque todo mundo sabe que tem a parte triste bastante forte, né? Mas o que são os sinais que aconteceram nessa história toda? Nesse processo, eu tive que reinventar formas diferentes, estratégias, né, diferentes de criar alguma coisa que fizesse bem para ela e não somente com medicamentos ou com terapia, que obviamente tem que ter, tá? Porque a depressão é um distúrbio químico do cérebro, tem que ter um apoio de tratamento tanto terapêutico, né, de psicoterapia, como também de psiquiatria, né, de químico mesmo. Então, nesse processo todo, eu fui atrás de pessoas boas, identificando pessoas para poder tratar, e aí a gente foi vendo vários sinais. A minha filha tinha uma resistência bastante grande com mudança, né? Todo mundo que separa tem um pouco isso, né? Os filhos ficam com isso. Porque o que acontece? Separou, perdeu o pai, perdeu entre aspas, né? Separou, perdeu o apartamento, né? Mudou para um outro lugar, ou teve que mudar porque dividiu, etc e tal, então, aquele movimento todo que acontece na separação, né? E separou, perdeu os amigos. Então, o que aconteceu com ela? Ela acabou ficando uma pessoa entendendo que mudança, toda vez que mudou, é ruim. E isso é péssimo, né? Porque na vida tudo é mudança. Você já nasce mudando, desde que você era o feto, embrião, tudo você já começa mudando. Virou bebê, nasceu, cresceu, você está mudando constantemente. Não tem como parar esse processo de mudança e evolução. Nós nascemos para evoluir. Então, quando você entende isso e aí você tem uma dificuldade com mudança, isso é super prejudicial para a sua vida pessoal e profissional. Então, quando ela deparou com aquilo, olha que legal, quando você depara com um problema, você encontra a raiz do problema, a raiz não, a semente do problema, qual que é o meu problema básico? Qual é o fruto do problema? O meu problema é me lidar bem com mudança, não lido bem com mudança, né? Então, esse é o fruto. Você tem que achar a árvore. Quando aconteceu a origem disso? Foi quando teve a separação dos pais, tá? E aí você acha a semente, que na verdade você tinha antes uma boa relação com as pessoas, você lidava bem com as mudanças, só que você não consegue mais ter isso porque você tem medo, o seu cérebro isso virou um trauma psicológico, não é um bloqueio, e aí você tem medo. Só que como você consegue resolver isso? Você resolve ele colocando-se de frente com a situação, entendendo como se fosse um espelho que aquela situação não acontece mais, ela não existe mais, já acabou, né? Então você ressignifica ela, tá? Então quando você olha, você consegue ressignificar, né? O que seria ressignificar? Tomar a decisão de não deixar mais aquela situação no seu subconsciente te dominar. Então contando, né? Voltando para a história aí que aconteceu, teve vários processos, né? Ela teve um processo bastante forte aí de depressão. E aí, quando estava nesse processo de depressão, né? Ele ficou mais ou menos o mês de março, né? Depois até o mês 9, 10 de outubro, aí, o mês de outubro. E nesse processo, ela melhorou, né? Fez todo um tratamento, foi fazendo várias estratégias. Comprei um cachorrinho para ela, um husky, né? No final aí, depois eu explico o porquê. E ela estava melhorando. Só que nesse processo todo,
né, que ela estava melhorando, ela estava fazendo comigo também um curso que chama Apometria Quântica, não sei se vocês conhecem, é muito legal, né? Tanto o Reiki, como eu já falei, como a apometria quântica não são religiões, não tem nada a ver, trabalha com a energia do corpo e nós somos todos de energia, né? Depois eu explico mais sobre isso, mas enfim. Aí ela começou a fazer, puxei ela para fazer um curso comigo para entender mais como que a energia, né, como sua vibração, a sua forma de pensar, ela muda o resultado e ela muda a sua forma de sentir e transformar as coisas dentro do seu organismo mesmo, né? Que eu falei para vocês que a felicidade é orgânica, né? Então, quando a pessoa se sente feliz, se sente grata, ela libera serotonina e isso, ela fica com felicidade, se sente um bem-estar, né? Então, é importante saber que a felicidade é orgânica, é tudo uma coisa química dentro do cérebro, né? Então, nesse processo todo, fazendo comigo lá, eu fui abraçar ela e ela estava com um nódulo aqui, né? Então, presta atenção em nódulo quando vocês virem alguém, ou alguém da família abraçou ou sentiu alguma coisa assim. Vai investigar, principalmente se for na área do pescoço e da cabeça, tá? Vai investigar, vai no médico de pescoço e cabeça. É esse médico que você tem que ir. Não vai em outros médicos, não. Porque ela foi num médico lá e ela estava com um começo, na verdade, de linfoma de Hodgkin. Então, olha só a história, né? A gente começou com a depressão, vem o linfoma de Hodgkin. Tem tudo com bastante forte a questão da psicossomática, né? Dentro dessa história toda. E foi um baque muito forte, né? Eu mesmo estava fazendo terapia nesse período também para me ajudar. Nesse período também eu estava começando a pensar em fazer coaching, não tinha feito ainda. E aí o que aconteceu foi muito assim, foi bem em dezembro, né? No final do ano que aconteceu isso, na véspera de Natal. E aí o outro sinal que veio que aconteceu, porque eu estava postando algumas coisas no Face, no Insta mesmo, mas nada falando diretamente, porque eu fiquei meio acanhado, não queria falar diretamente, né? Tava com uma coisa muito fechada dentro de mim. E aí eu resolvi me abrir, resolvi começar a falar mais com as pessoas, a mostrar mais isso, e porque tem muita gente que gosta dela e eu pensei, essa energia das pessoas que gostam dela vão trazer coisas boas para ela. E foi isso que aconteceu, realmente, né? E aí um amigo meu me ligou, falou, cara, vi que você está postando os negócios assim, o que está acontecendo? E aí ele me falou, pô, você não sabia que eu tive câncer também e tal, e me curei e tal. Ele me passou um médico. Nesse mesmo momento o médico já me ligou, já passou para mim essa informação e já começamos a conversar, e já me ligou no WhatsApp, já começamos a falar no mesmo momento. E ele já queria internar ela ali antes do Natal, ela ficou meio assim, assustada, tudo, né? Falou daquela questão forte para a mulher, principalmente, que é a queda do cabelo, né? Então, outro ponto que é importante, nunca sofrer por algo que ainda não aconteceu. Sempre espere as coisas acontecer, porque ela sofria muito pela questão da perda do cabelo, né? Vai cair meu cabelo, não sei o quê, só que não pensava na dor do que é morrer de câncer, né? Então, essas informações são importantes você gravar. E aí eu fui pensando em várias estratégias para trazer ânimo para ela. Eu já ouvi falar muito que pet, né? Esses anjos de quatro patas aí, que são nossos amigos pets, né? Eles trazem muita alegria. Então, quando nós fomos no hospital Oswaldo Cruz, fizemos uma reunião com o médico dela, isso correndo na véspera de Natal. E ele não cobrou nada. Dr. Marcel Bruneto, depois eu peço para vocês verem lá, seguirem ele é excelente médico e super humano também. E aí ele chegou e falou com a gente e deixou todos os pontos bem claros, né? Inclusive da questão do cabelo, que é super impactante para minha filha, porque ela teve um problema a depressão nunca é num momento específico, ela já vem antes, né? Então ela teve problema de queda de cabelo muito jovem, com 16 anos, alopécia areata, né, que chama. E isso foi muito forte para ela também, porque imagina, né, uma adolescente ter um problema disso. E graças a Deus fizemos tratamento, melhorou bem, e ela tinha um super medo de voltar a cair, imagina, né? Além de todo o processo, ela tem um medo de deixar cair. E o medo é super terrível, gente. O medo, você não pode se deixar bloquear pelo medo, porque o medo é seu cérebro tentando te bloquear para você não sofrer.
Só que na verdade você sofre mais, porque você não reage, fica estático no mesmo lugar e não faz nada. E isso é péssimo. E numa situação dessa você tem que agir e agir rápido. Então, ela fez, começamos aí o processo depois do Natal, dia 2 de janeiro de 2019. Comprei a Husky para ela, né? Nós fomos num local que é Montanha dos Lobos, acho que é pertinho de São Paulo, em Minas aí. Pessoal excelente também. Lá, vários Huskies maravilhosos lá. E aí nós compramos a Lua, né? Que é, quem for ver depois eu mostro aí, uma pet nossa. Maravilhosa, é um anjo aí que ajudou na cura dela, no processo dela. Então, nós vamos parar agora essa fase que é a virada, né, para 2019. A gente volta num próximo vídeo, você acompanha, segue a gente aqui, dá um like, passa esse vídeo para mais pessoas que eu vou falar sobre mais sinais no próximo vídeo.